E vamos então para a terceira e última parte de ecologia das populações. Nessa última parte, nós vamos ver, né, os fatores que regulam, os principais fatores que regulam o tamanho da população. Como assim, Ana? Seriam aqueles fatores que vão atuar como resistência ambiental, né? Aqueles que vão atuar como controle natural para não deixar a população aumentar indefinidamente, aquela curva em J que a gente viu na aula anterior. Esses fatores podem ser divididos em fatores abióticos, ou seja, sem, lembra? Sem vida, né? São os fatores físicos, e fatores bióticos. Quem são os fatores abióticos? Luz, temperatura, umidade do ar, clima. Então, por exemplo, no caso das plantas, né? Se eu não tenho uma luz adequada, se eu não tenho uma umidade do ar, né, um clima, não só das plantas, mas de qualquer ser vivo. Se a gente não tem uma temperatura e um clima adequado, isso é um fator que regula o tamanho da população. Quando a gente tem ondas de frio, ondas de calor, grande parte, né, de seres vivos morrem. É um fator que regula o tamanho das populações. Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre os fatores bióticos, né? Que a gente já estudou lá nas relações ecológicas, que são competição intraespecífica, que acontece dentro da mesma espécie, interespecífica, entre espécies diferentes, a predação e o parasitismo. Bora lá, então? Eu espero que essa terceira parte aqui seja mais uma revisão, porque a gente já viu a grande maioria, né, lá em relações ecológicas. Então, a competição intraespecífica, ou seja, aquela que ocorre dentro da mesma espécie, é um fator que regula o tamanho da população, né? Então, ela determina a densidade da população, que uma vez que os indivíduos da mesma espécie eles competem entre si, né? Um vai sair com mais vantagem, né, em relação ao outro, apesar dos dois serem prejudicados. Lembra disso? E eu também falei lá na aula de relações ecológicas, né, que geralmente a competição intraespecífica, ela se dá geralmente por disputa de espaço, disputa por fêmeas, né? E eu dei o exemplo do elefante marinho, ok? Eu tentei colocar no próximo slide um vídeo mostrando a competição entre elefantes marinhos em relação ao seu harém. Né? Então, na verdade, os elefantes marinhos machos, eles competem porque é um elefante marinho macho, geralmente aí para 100 fêmeas, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo e dale a natureza. This is the Beachmaster. This is his harem. Olha o harém dele. Jealously guarded. Aqui o harém tem 40 fêmeas. Elas são bem menores, tá? Que o macho. Ele é casado, ela fica descansando, todo gostosão. Até chegar um intrometido querendo roubar o harém dele. But they won't get near the harem unless they defeat the Beachmaster. They're half sumo, half samurai. Ele já tá sinalizando que ele é o dono do harém, ó, uma fêmea. Olha lá. Então, os machos estão brigando pelo harém, tá? Competição intraespecífica.
3-inch razor-sharp canines slice deep into callous chest shields. Slashing bite to a soft snout, and it's over. Bloodied and beaten, many defeated males never. Ela fala it's over, né? Aí um percebe que perdeu. Nesse caso não houve morte, mas aí ele vai embora e o outro então fica com o harém. Tá? No vídeo não dá para saber se quem ficou com o harém era o macho de fato que estava lá ou o outro. Ok? A competição entre espécies diferentes também é um outro fator que regula o tamanho das populações, né? E a competição entre espécies diferentes, ela vai acontecer, né, geralmente quando essas espécies têm nichos ecológicos semelhantes, parecidos. Ou seja, quando elas têm papéis, né, no ecossistemas parecidos, quando elas se alimentam de forma parecida, se reproduzem geralmente de forma parecida, utilizam o mesmo espaço. E a gente falou lá na aula de relações ecológicas sobre o princípio de Gauss, né? Ele estudou aí dois protozoários, né? O Paramecium aurelia, que está representado pela curva em azul, né? E o caudatum, Paramecium caudatum, em vermelho. Então, aqui vocês já começam a perceber da curva sigmoide, aquela curva de crescimento real que a gente viu na aula anterior. Então, dá para ver que eles crescem e eles se estabilizam. Isso quando eles são criados separadamente, ok? Então, os dois, eles têm essa curva. Só que quando eles são criados juntos, quando a gente coloca junto, né, essas duas espécies, ou seja, duas populações diferentes, quando elas são criadas juntas, o que acontece? O caudatum, ele é extinto, ele morre, enquanto que o aurelia, ele permanece, né? Então, isso a gente chama de princípio de Gauss. Quando duas espécies podem ter o mesmo hábitat, mesmo lugar, mas não podem ocupar exatamente o mesmo nicho por muito tempo, há a exclusão de apenas uma delas, né? Então, elas estão no mesmo lugar, elas ocupam praticamente o mesmo nicho, elas não conseguem viver juntas. Uma delas vai ser extinta. E aí nós vamos para o terceiro fator biótico que regula a população, que é a predação. Lembra a predação? Nós temos dois indivíduos. Nós temos o predador, que vai se alimentar da presa. Geralmente a presa é a mais frágil, né? Que é a que vai morrer, e o predador é o mais forte, que vai se alimentar da presa. E aqui uma dica de vestibular. Esse grafiquinho que vocês estão vendo aqui, ele é muito típico da relação ecológica de predação, ok? Essa curva que vocês estão vendo, essas ondinhas. Por quê? E geralmente a presa vem na frente, aqui ó, em azul, ok? Então, olha lá, a presa, ela vai aumentando de tamanho. No eixo X aqui nós temos o tempo e no Y a quantidade de indivíduos. Então, ó, o número de presas vai aumentando. Quando a quantidade no número de presas vai aumentando, o predador já, tem mais comidinha para ele. Então, conforme o tempo passa, o que vai acontecendo? O número de predador vai aumentando. Se o número de predador vai aumentando, mais presas vão ser mortas, né? Então, o que tende a acontecer com o tempo? O número de presas tende a diminuir, porque mais presas estão sendo comidas pelo aumento do número de predador. E aí, com o número de presas diminuindo, o que vai acontecer com o número de predador? Vai diminuindo. Então, você está vendo que acontece um delayzinho? O número de presas aumenta, daqui um pouquinho o número de predador. Aí, depois o número de presas diminui, daqui a pouco o de predador, né? Então, aqui, ó, depois vocês dão uma pausadinha no vídeo e depois tem os slides, né? Então, ó, ele explica certinho aqui como que funciona o mecanismo de controle de população. Então, vocês observem que
a população de presa controla a população de predador e a de predador controla a população de presa. E com isso o ecossistema permanece em equilíbrio. E aqui é uma outra figurinha também, né, real de uma pesquisa que foi feita entre a lebre e o lince. E por fim, o parasitismo, né? O parasitismo também é tido como um dos fatores que regulam o tamanho da população. Por exemplo, os carrapatos no cachorro. Quantos cachorros não morrem da doença do carrapato? O carrapato é um parasita, né? Lombriga, né? É um parasita, então ele determina também. E aqui, o que nós estamos vivendo na atualidade, que é o coronavírus. O vírus, ele é tido como um parasita, ele é um parasita obrigatório, ele não, entre aspas, não vive sem a nossa célula. E nós estamos vendo que ele é um regulador de tamanho da população, uma vez que ele está ocasionando a morte de muitas pessoas. Eu vi a necessidade de colocar aqui uma explicação do que é a diferença do que é um surto, do que é uma epidemia, do que é uma pandemia e do que é uma endemia. Né? E isso é importante vocês saberem para a vida e também para o vestibular, porque a tendência aí dos próximos anos é cair bastante sobre isso, principalmente por causa do coronavírus, tá? Então, o que é um surto? É muito comum na nossa região a gente falar do surto da dengue. O surto é quando tem um aumento inesperado de alguma doença numa determinada região. Então, por exemplo, está tendo um surto da dengue no bairro Pozobon. Então, naquele bairro, tá tendo um surto de dengue na Vila Muniz. É uma região específica que tem um aumento no número de casos que não era previsto. Agora, se a dengue aumentar em Votuporanga, aumentou em Rio Preto, aumentou em Paris, quando o aumento da doença vai para várias regiões, a gente chama isso de epidemia. Então, uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. Não é só numa região. Quando tem várias regiões, a gente fala da epidemia. Então, a gente pode ter um surto de dengue e a gente pode ter uma epidemia de dengue. O que é uma pandemia? A pandemia é quando a epidemia se espalha pelo planeta. Geralmente em 3 regiões geográficas distintas, tá? Quando isso acontece, quando a epidemia se espalha para o planeta, eu tenho uma pandemia. Nossa, Ana, mas então o que é a endemia? A endemia é algo já previsível. É uma doença que é característica de determinada região. Ou seja, ela se manifesta com frequência. Gente, é muito comum a gente vai para a região norte, lá para a Amazônia. Toma cuidado com o quê? Com a malária, né? A malária, ela é endêmica da região amazônica. Ela sempre existiu e sempre vai existir lá, até que haja uma vacina eficiente, né? Porque ainda não tem. Então, vejam que endemia é algo que já é característico, uma doença que já existe naquela região. Olha o mapa da malária de 2018 no Brasil. Conseguem perceber que a malária é característica ali da região amazônica. Então, ela existe ali, ela é característica dali. Dificilmente aqui nós, no estado de São Paulo, nós vamos pegar a malária, tá bom? Então, isso é uma doença endêmica, ela é característica daquela determinada região. Em relação ao Covid, né, ele surgiu na China, né? Então, ele primeiro foi classificado como surto, né, numa região da China, né? Depois, ele passou a como se chama de epidemia, quando ele se alastrou por várias regiões da Ásia, né, além da China, e depois, quando ele passou para várias partes do mundo, para várias regiões geográficas do mundo, para a pandemia.
obviamente, ele nunca foi classificado como endêmico, né? Porque apesar da gente já ter conhecimento de outros tipos de coronavírus, ele não era um vírus típico, característico, comum da China, ok? Então, isso é muito importante, né? Para vocês terem o conhecimento aí em relação ao Covid, né? A Covid, a doença 19. Chegamos ao final de Ecologia das Populações. Tem essa questãozinha e mais duas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima e último conteúdo de ecologia. E aqui a última. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa, coloquem as suas dúvidas. Essa aula é muito importante. Vocês estão vendo que dá para entender a dinâmica, por exemplo, da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Um beijo e até a próxima.